Olá pessoal, tudo bem? Salve, salve, sejam bem-vindos ao meu canal e dando sequência às minhas entrevistas aqui. Hoje a gente vai receber uma pessoa especial, minha querida Bruna Rios, modelo, atriz e também mãe de um garoto, Igor, que ela tem um trabalho especial e vocês vão saber por quê. Olá Bruna, tudo bem? Tudo bom. Que preparação, Leonardo, você não imagina como é a preparação para fazer a entrevista com Bruna antes de começar para valer, né? A gente se conhece quanto tempo, né? Você já você fazia a questão de modelo, né? Isso. Sempre trabalhou com modelo, desde quando, Bruna? Conta aí. Eu comecei a trabalhar como modelo em 2010, 2011. Então, eu trabalhava muito com publicidade aqui em Pernambuco. E acho que a gente se conheceu em meados de 2012. Por aí, pois é. 2012. Você era a garota do Náutico UOL. Isso. Você Bela da torcida. Era, bela da torcida, cara. Vocês foram finalistas, você e Mariana. Isso, eu e Mariana, né? Caramba, tempos bons, hein? É, do futebol e também da beleza de vocês ali naquele destaque ali do UOL. Muito legal, cara. E como é que foi o início disso pra você? De trabalhar como modelo? Quem foi que deu estímulo a isso? Você mesma? Como é que foi? Então, o meu trabalho ele se mistura muito com o meu filho, né? Muitas vezes eu comecei trabalhando com carteira assinada, normal, como todo mundo que precisa trabalhar no Brasil. Só que as demandas do meu filho, né, que é uma pessoa autista, me pedia muito tempo para acompanhar ele em terapia, nas coisas. Então eu comecei a trabalhar com eventos, porque eu tinha uma sazonalidade, eu conseguia fazer meus horários. E aí, a partir disso, uma agência disse: Bruna, tu tem um perfil legal para trabalhar como modelo, tu queres? Eu disse: quero. E aí foi assim, a porta se abriu. Então você trabalhava antes como modelo, como que? Eventos, era assim? Era eventos. Trabalhava como promotora de eventos, feiras, congressos, tipo centro de convenções, as grandes feiras daqui. E já que eu citei a questão do UOL ali naquela da torcida, não estava nem no planejamento falar sobre isso, mas pintou a curiosidade agora da questão. E como é que foi aquilo ali? Como foi participar daquilo ali? Você jogou para se inscrever? Aquele concurso, né, ele veio como um convite. Eu já trabalhava como modelo, e aí um fotógrafo na época me chamou para fazer o Garota Timbunet. Ah, tá. Faz muito tempo. Foi Léo, não? Léo Lemos? Eu acho que o nome dele... Eu acho que na época, se o fotógrafo do Náutico foi ele, mas, bom, pouco importa. Na época, porque faz muito tempo. Faz muito tempo. Então eu fiz esse Garota Timbunet na época, porque pra mim era legal, eu gostava de futebol e eu queria as fotos. Eu disse, foto massa, ensaio bonito, vou fazer. E aí, a partir disso, quando surgiu o concurso do Belas da Torcida, que era um concurso a nível nacional, eu tava pensando na projeção, né? Tipo, eu só trabalhava aqui em Pernambuco, então eu disse, poxa, isso aqui pode abrir uma porta para trabalhar no Brasil todo. E eu aproveitei as fotos do Garota Timbunet na época, coloquei no concurso do lado para ser representante do Náutico, concorri com outra pessoa aqui, né, para representar o Náutico lá, que era a Mel Correia, uma grande torcedora do Náutico, também grande amiga. E aí, foi assim. E a gente foi participando. Eu só vim acompanhar quando já estava na decisão. Foi, né? Foi, quando eu vi, cara, 2 finais de Pernambucanas aqui, né? Eu não acredito. E foi bem interessante, porque tomou uma projeção muito grande, porque como era um concurso a nível nacional, as meninas aqui de Pernambuco, a gente do Náutico, né, do esporte também, a gente estava concorrendo com as meninas que representavam o Flamengo, Grêmio, grandes clubes, né, São Paulo. Exato. E grandes torcidas, porque o concurso, basicamente, ele era muito a questão da votação. Então, tipo, a gente falava, não vamos ter chance, né? A gente tá com grandes clubes. Você fez campanha para isso? Grandes campanhas. Tanto é que a gente conseguiu chegar a desbancar todas as outras meninas do Brasil todo, todas as grandes torcidas. Então a gente mobilizou bem na época a torcida do Náutico e do Esporte, e que levou a gente para ser a representante do Belas da torcida do Brasil. Naquele ano, assim, nem Náutico nem Esporte fizeram grande campanha, porque também o time fazendo boa campanha até ajuda também, né? O cara interage. E os times não estavam fazendo boa campanha, vocês conseguiram. Foi um negócio muito bacana naquele momento. É verdade, foi bem legal. E de lá pra cá, quantas coisas você já trabalhou assim? Hoje você está bem atuante também na rede social. Isso. Né? Eu não trabalhei mais. Depois daquele momento, assim, eu tive uma reflexão em relação a trabalho, né? Eu pensei muito nas projeções, vieram muitas oportunidades de trabalho, como Casa Bonita Multishow, para viajar e ficar no Rio de Janeiro e participar daquele, que era um programa fechado, né, de TV fechada na época. Também convite para revistas masculinas, né, teve a proposta da Playboy. Foi mesmo, né? Isso. E só que assim, eu não podia me sair de Pernambuco. Então... Essa proposta da Playboy era para
Você Sair. primeiro tinha que ir pra Casa Bonita. Tá. Que a Casa Bonita independente era um de você- programa da Multishow, do né? Multishow. Multishow. Independente de você ganhar ou não, a capa seria com alguns participantes da Playboy, né? E aí, isso foi o que ficou Pintou. desse... Então eu abri mão, saí, não foi justamente mais uma vez por conta do meu filho. Eu não podia sair de Recife para ficar meses isolada numa casa no Rio de Janeiro. A ideia era como? Eu lembro que eu acho que Mariana participou, né? Mariana participou e eu, na época, convidei a Samantha, que era a moça que tinha representado o Santa Cruz. Eu disse, eu não vou, vai no meu lugar. Ela foi. Ela foi. Tá. E aí participava da casa e depois Isso. pousava no Playboy. Isso. Caramba. E aí elas tiveram essa oportunidade, né? E pra mim, na época, assim, pensando depois, foi legal naquele momento, mas a longo prazo, como eu já tinha uma carreira dentro da publicidade aqui em Pernambuco, então acabou que não achei que foi tão bom. A posteriori, né? Tipo, as campanhas que eu fazia eram campanhas mais voltadas para o comercial e não essa coisa tão voltada para questão estética, beleza feminina, Sexual e tal. Sensual e enfim, público masculino, né? E aí eu deixei aquilo apagar. Hoje mesmo eu não falo mais nem de futebol no meu Instagram, né? Porque assim, eu não quero realmente voltar a fazer aquilo que de antes. Eu não quero ser mais associada ao clube, não por não torcer. Sim, né? Mas para não dar continuidade nesse trabalho. E nem também fazer algum tipo de campanha. Tipo, você já desfilou como lançamento de camisas do clube, sim, né? Teve sim. um lançamento que você participou e isso também não está fechado as portas para isso. Não tá. Mas assim, nesse sentido, nesse formato de trabalho é que eu não tenho interesse. Né? Nesse formato mais, nessa pegada mais sensual mesmo. Nessa exposição de corpo. Sim, não quero. Claro. Mas agora a questão mais modelo mesmo. Isso, meu trabalho mais como atriz, como apresentadora. E fala que agora é atriz também, a novidade do ano. A novidade do ano de Bruna agora foi a questão. Gostei de saber. Isso, você fez uma peça agora, não foi? Conta pra gente aí. Fiz o Meu Presente é Sua Ausência. Né, uma peça muito legal, que estreou dia 26 de dezembro, foi um super desafio, porque... Pleno Natal, né? Desafio grande, porque assim, a gente precisava levar 230 pessoas para o teatro no pós-Natal, então muitas pessoas viajando, a data bem complicada, mas a gente conseguiu, teatro lotado, foi bem bacana, uma experiência muito boa. E nesse momento é o meu foco, assim, trabalhar... E hoje quando eu falei com você, a quinta série não sai de mim muitas vezes, sabe? Aí eu perguntei como é o nome da peça. Aí você mandou, como é? Meu presente. Meu presente será a sua ausência. Eu, caramba, nem falei nada, já tá me dando. Mas conta como é que é a história da peça. Então, essa peça é do autor Juliano Ferro, ele é pernambucano, né? E o diretor da gente foi o Gerson Damasceno, que também trabalha muito com publicidade aqui em Pernambuco. E também trabalha com teatro. E a peça ela se passa numa ceia de Natal de uma família e ela aborda vários temas contemporâneos. Então vai ter o político dentro dessa família, que é um candidato a vereador, vai ter pessoas que representam pessoas LGBTQIA+, vão ter adolescentes, influencers, senhoras beatas, homens que não trabalham, as mulheres que sustentam casa, bebês, enfim, uma família complexa. E a morte erra de casa, de repente, durante essa ceia, a morte bate a porta e erra a casa. Ela ia chamar outra pessoa. E acabou entrando Entrando nessa ceia, ela decide que ela precisa levar alguém de lá. E aí a peça toda se desenrola dentro dessa perspectiva de quem que vai se voluntariar para ser levado pela morte. Com a presença ilustre da morte. Então, isso, que era a minha personagem. Tem alguns filmes que abordam essa coisa do... Recentemente teve a questão do Conclave, que foi um filme que foi bem polêmico, foi bacana também, não sei se você viu. Eu vi, gostei bastante. Tem outros, cara, que é Deus na Carnificina, não sei se você já viu esse. Caramba, que é de Polanski, esse filme, depois você vê. Que é uma história de um casal, dois casais, tem uns filhos que são amigos de escola, e há um acidente, uma briga entre os dois, e um dos casais, o filho vítima, vai conversar com o pai e a mãe do cara que agrediu. Sim. E aí eles dois vão sentar para jantar. Só que aí começa a parte podre de cada um sair. Aí é maior. É um filme que vale a pena, que tem a ver com essa Vou assistir. E qual a ideia para 2026? Já que 2025 terminou com
uma peça teatral, Sim. vai continuar, não vai? Como é que tá o teu pensamento? A ideia em relação a esse trabalho específico, né, esse projeto da peça, é edital. Então, a gente fez a gravação da peça, fez todo o investimento, né, investimento muito alto, o projeto foi independente, então teve muito investimento do grupo, do autor, e então a gente conseguiu captar essas imagens e trabalhar com edital, quem sabe esse ano, em alguns grandes projetos, sei lá, Janeiro de Grandes Espetáculos, talvez do outro ano, mas em outros projetos de incentivo ao teatro aqui. E para esse ano eu tô na Paixão de Cristo de Casa Amarela. Que legal. Herodíades, a minha personagem. E vai ser bem legal, porque vai ser uma experiência bem diferente, né? Você chegou a participar de algum? Nunca. Eu já participei da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém 2 anos, mas como publicidade. Então, tipo, eu fazia parte do elenco dos comerciais e não da peça em si, né, do espetáculo. Mas aí você participava na rede social deles, não, né? Ou era uma coisa externa? Aliás, externa que eu quero dizer assim, participava da ação publicitária dentro da ação publicitária. Então, tipo, tinha os dias de gravação, as campanhas, e aí era montado o elenco. Vamos montar o elenco aqui do Bacanal de Herodes, vamos montar o elenco aqui do povo que vai acompanhar Jesus. Enfim, era nesse formato. Então, acho que 2012, 2013, foi 2013 e 2014, eu tava lá. E inclusive nas campanhas das fotos, né? Eu sou a mulher que segura uma jiboia enorme, de 1,80 m, eu era a mulher da cobra. Que massa, que massa. Eu vou dar essa parte do início da questão de modelo, assim, do início lá, e que você mergulhou na questão do futebol como sendo uma porta para você. Você recebeu apoio? Não? Como é que foi aquele processo? Teve alguma dificuldade? As pessoas viram com preconceito, ou criticavam ou não? Ou foi uma coisa bacana, leve? Então, existe muito, né? Sempre existiu e sempre existirá. Existe, né? Essa questão em cima da objetificação da mulher, né? Então, tipo, por mais que, independente que seja eu ou outra pessoa, quem estiver nesse lugar vai ser apontado, vai ser falado, né? Existia uma dualidade. Eu percebia muito apoio no quesito torcida, né? Os torcedores, as pessoas que viam esse personagem, né, que era a Bela do Náutico, como uma parte do clube, então tinha muito apoio, porque eu até me considerava assim, tipo, existia o mascote, existia a Bela, existia aquele jogador que é o ídolo. O ídolo, então a torcida ela abraça dessa forma e é muito gratificante no quesito torcida, né, mas na vida pessoal é bem relativo. Quando você trabalha com imagem, né, amigos mais próximos, famílias, relacionamento. Na época eu tinha muito problema, a namorada tinha muito ciúme. Então é bem complexo de administrar, não é fácil não. Independente da questão do futebol, a questão quando você está namorando, está com alguém, tu também enfrentava essa coisa da dificuldade do ciúme, como era assim? Porque tua agenda é bem atribulada também, né? Assim, né? Tu tem uma vida bem corrida, né? Como é que era lidar com isso, assim, a agenda, ter a questão mãe, ter a questão namorada, ter a questão, né? Como é que você lida com essa no dualidade? Caso, hoje ou na época? Hoje eu acho que talvez esteja até mais, hoje é mais madura, mais tranquila, né? Mas na época, eu acho que no início talvez tivesse uma dificuldade maior para lidar com isso, né? Na época era mais complexo realmente, né? Porque eu tinha um relacionamento muito longo e eu tava até bem próxima de me casar. Então tinha um ciúme maior, e era uma novidade, né? Eu não trabalhava com isso. O que eu trabalhava isso, né? Era campanhas comerciais, então era sempre muito bem vestida. Era a mãe de alguma criança, era diferente a proposta, né? E de repente tô eu de biquíni nas redes sociais pedindo foto e jogando minha foto para todo lado. Caramba. Saindo de matéria e não sei o quê, então é bem diferente, né? Então foi um desafio grande, mas que foi superado, né? Nada que com uma boa conversa, com transparência não se resolva. Mas existe sim, assim, uma dificuldade em relação, principalmente por causa do assédio, né? Que é grande. É verdade. Bom, a gente já falou aqui no nosso bate-papo, você já citou várias vezes seu filho Igor, que hoje tem 19 anos, né? Já. E é um garoto bem... que tá na sua vida, né? Assim, intensamente. Sim. E você passou por algumas dificuldades, a gente já conversou sobre esse assunto. O Igor, ele é um garoto deficiente, com deficiência, né? Isso. E ele, qual é a especificidade dele? Então, Igor, ele é uma pessoa com deficiência dentro do espectro autista. Autista, né? Isso. Então, o Igor é considerado nível 3 de suporte.
que é aquela pessoa que precisa de mais auxílio, né? Certo. Na verdade, precisa de supervisão 24 horas, né? Que o autismo ele tem vários níveis, né, de necessidades de apoio. Então, o nível 1 são os autistas, são pessoas autistas que têm mais condições de autonomia. Então, são pessoas que vão passar em concurso, que apesar de terem limitações, vão ter uma vida social independente de cuidados, né? O nível 2 de suporte, ele vai ali com alguma necessidade, mas ainda não tem tanto comprometimento da parte social. Então, é uma pessoa que geralmente ainda fala, né, que tem uma certa autonomia, apesar de já ser mais fácil de você identificar no comportamento. Já o autista nível 3 de suporte, ele tem um comprometimento muito grande, né? De necessidades de supervisão mesmo, porque ele não é uma pessoa que tem noção de perigo, muita dificuldade de comunicação, várias limitações, como cada autista é único, mas alguns têm dificuldade de usar banheiro, de se limpar, até de se alimentar. Não é o caso de Igor, mas assim, Igor tem bastante comprometimento. Como foi para você saber quando você ficou mãe, você é mãe, e depois soube que ele seria um garoto especial, assim? Tá. Como foi para você? Então, Igor, quando ele tinha 1 ano e meio, né, ele começou a demonstrar, a deixar de fazer algumas coisas que ele fazia. Então, o autismo tem muito isso. Muitas vezes a criança começa a desenvolver bem, e de repente você começa a ter perdas, que são o que as pessoas chamam de poda neural. Então vai começando a ficar mais claro as características de autismo. Então desde 1 ano e meio eu percebi que Igor estava deixando de fazer coisas, né? E aí já fica de dica pra quem estiver assistindo, né? Perda de contato visual, dificuldade de manter o Como assim, estímulo. perda de contato visual? Não consegue olhar no olho. Geralmente é muito evidente isso. Tipo, é assim. Se você força o olhar, ele desvia. Desvia, não consegue. Então isso é muito característico, isso, sabe? Com 1 ano você começou a perceber isso? 1 ano e meio. Então, tipo, estímulos. Solta beijinho, antes soltava, foi parando até parar tudo, né? Inclusive, balbuciou algumas palavrinhas no início, depois também zero, parou completamente. Aos 4 anos, Igor recebeu o diagnóstico, o laudo, né? A gente já tinha começado a investigar há 1 ano e meio. E nesse meio tempo já começou terapia, tudo, 4 anos, laudo. E aí é pesado, né? Você receber um laudo é uma coisa muito forte. Apesar de eu já ir naquela busca por esse laudo, né? Quando você já percebe, você faz, tem alguma coisa, eu preciso agora fechar, saber, né? Para poder conduzir da melhor forma. Isso. Mas quando você pega o papel, é muito pesado, sabe? Porque muitas pessoas falam, não pode pegar esse laudo e tê-lo como uma sentença. Mas dependendo do grau de comprometimento, é uma sentença, né? Você lê lá que o seu filho ele vai ser para sempre dependente de cuidado, que ele nunca vai ter uma autonomia, né? Para viver sozinho, tipo, a vida muda. Então ali eu olhei, né? Tive aquela coisa ruim, vivi aquele momento, aquele luto, mas foi muito rápido que eu entendi que daqui para frente seria daquele jeito. E acho que isso me ajudou por muito tempo, né? Porque eu olhava para Igor e não via Igor como um problema na minha vida. Eu via Igor como a gente vai ter que lidar com isso porque eu escolhi que eu vou criar essa criança, ela é minha. E a gente vai viver dessa forma e tudo na minha vida sempre foi adaptado para abarcar Igor. Então, de trabalho, a relacionamento, a estudo, a terapia, a médico, tudo na minha vida era adaptado para que Igor ficasse bem. Então, eu fazia terapia online. Minha pós-graduação foi online. E, tipo, as pessoas, né, falavam, assim que começou as terapias, as coisas online, tanto terapia quanto essas pós-graduações, né, um tempo atrás, de 2006. As pessoas diziam, nossa, mas isso não é legal, as pessoas não aprendem. Mas, cara, pra mim, foi a única possibilidade que eu tinha. Se não fosse assim, eu não ia conseguir frequentar. Eu não ia conseguir me tratar terapeuticamente, eu não ia conseguir estudar. Porque eu precisava estar com meu filho 24 horas, não tem como estar com ele em todos os lugares, né? Então, foi bem por aí, o desafio foi grande. Principalmente essa fase aí, né, de crianças, né, de criancinha, que aí precisa de muito cuidado. Eu lembro de a gente ter conversado uma vez, já há um tempinho também, sobre a questão das escolas. Ainda está com essa dificuldade de ter escolas que cuidem. Cara, é incrível você falar nisso. Eu me lembro que a gente conversou, você dizendo, a única escola que ele abraçava ele vai demitir a professora que tinha a especialidade de cuidar de crianças assim.
É muito interessante você falar isso, Marcelo, porque Igor, ele não estuda desde a pandemia, né? Porém, por opção nossa, né, minha, na época, em razão de ter que adaptá-lo a uma escola nova, porque como ele precisou ser aprovado, todo mundo na pandemia foi aprovado, então ele iria passar para outro formato de escola. E aí ia ser um grande processo, adaptar Igor a alunos novos, formato novo, né, que não era mais uma professora, eram vários, porque ele chegou numa idade maior. Então Igor parou de estudar. Então faz muito tempo que eu não tenho essa lida com escola. Mas eu me lembro perfeitamente que em 2014, 15, né, Igor foi negado a matrícula dele em uma escola privada aqui em Recife. E eu fiz a denúncia ao Ministério Público, todo o rolê. Com o passar do tempo, a escola acabou sendo absorvida, e enfim, muito revoltante. E ano passado, uma colega minha chegou pra mim falando: Bruna, negaram a matrícula do meu filho. Eu fiquei impressionada como é que se passaram tantos anos. Tantos anos, né? E ainda continua a mesma coisa. Isso aconteceu com 14, 15, vamos dizer. Tipo, ela falou comigo ano passado, são 10 anos. E ainda acontecem essas coisas. Então, assim, é incrível como tanta luta, né? A gente hoje fala tanto, as pessoas falam tanto de autismo, né? E ainda assim, as pessoas ainda acham formas de negar o acesso e o direito das pessoas. Pois é. E recentemente você passou por uma dificuldade ainda maior, assim. Foi a questão do plano de saúde, da questão... Como é que tá, Igor? Como é que tá essa situação? Tá. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco o que aconteceu, né, pessoal, e depois falasse para mim, atualizasse dos fatos. Tá. Então, Igor, quando entrou na adolescência, né, veio uma fase muito desafiadora, porque para além de adolescente, Igor é uma pessoa autista, então tudo era novo, né? Eu acho que todo pai de adolescente pode saber mais ou menos como é que é difícil, é uma fase bem desafiadora, muitas coisas mudam, e para a pessoa no espectro autista não é diferente. Então vieram muitos desafios. Igor, que sempre foi uma pessoa muito carinhosa, muito amoroso, muito obediente até, dentro das limitações dele, ele começou a ficar mais rebelde mesmo. Então começou a apresentar um quadro de agressividade. Primeiro internamento em um hospital psiquiátrico de Igor veio em 2022. Né, foi horrível, assim. A primeira vez deve ser... Péssima, assim. Muito ruim. E aí, ano passado, ele tinha voltado para casa, aconteceu novamente, né, dele ter... Uma crise. Dele estar em processo de crise, e a gente começou a solicitar o plano de saúde, na época, um hospital que tivesse condições de atender Igor, dentro das necessidades de Igor, né, porque uma pessoa autista, ela não pode estar em qualquer ambiente, realmente ela precisa de algumas adaptações. E o plano não estava oferecendo. Então, dentro desse processo de briga com o plano, a gente ficou aí uns 3 meses nessa peleja, até que chegou ao auge, que foi Igor destruiu o apartamento inteiro, né? Me agredir. E ele quebrou o apartamento todo. Nesse período a gente pediu, eu acionei, né, a polícia pedindo ajuda, né, que não foi socorrer a gente. Pedi para acionar o SAMU, eles não acionaram. Acionei o SAMU, nunca foram. Então a gente passou por uma experiência muito ruim nesse dia, né? Eu corri com ele, eu precisei de ajuda de amigos do teatro, inclusive. Foi o pessoal do teatro que me salvou, foi até a minha casa me ajudar com o Igor. Levou a gente até uma clínica privada aqui em Recife. E lá Igor entrou em internamento sem autorização de plano, então a gente teve que pagar caríssimo para ele entrar lá, né? Tipo, a primeira entrada, digo lá, R$10 mil. Tipo, nem para uma semana. Então, assim, daí você tira o custo que seria isso, né? E começou uma briga judicial grande, mas nesse período a gente teve que se movimentar bastante até conseguir judicialmente para ter dinheiro para conseguir manter Igor num local seguro para ele no momento, né? Hoje, né, praticamente vai fazer 1 ano que isso aconteceu, em abril desse ano, na verdade, final de março. A gente conseguiu judicialmente algumas coisas, né? Conseguiu que o plano de saúde pagasse hospital e medicamento. A injetável, eu digo hoje, só para você ter noção, custa R$2.500, fora as outras medicações. Então, assim, um custo absurdo. E a gente tem hospital e medicação. Hoje a gente ainda briga judicialmente pelos cuidadores, porque Igor é uma pessoa que precisa de supervisão 24 horas.
E eu não posso deixar o Igor sozinho dentro de um hospital, dentro de uma clínica psiquiátrica, sem alguém tomando conta dele 24 horas por dia. E é onde ele tá. Que é onde ele tá hoje, né? Eu tô com o Igor dia sim, dia não. Dia sim, dia não, eu tô lá com ele. E é isso. E esse dia sim é morar lá no hospital. Igor mora no hospital. Não, e você também. Quando você sim, o seu sim é lá dentro. É lá dentro. Tipo, como a gente tava conversando, né? Passei Natal com ele lá dentro, passei Réveillon com o Igor lá dentro. Primeiro, porque era o primeiro Natal que ele não tava em casa. Pois é. Até no outro internamento dele, ele conseguiu levá-lo pra casa, né? E aí a gente passou lá e foi muito bom. E tem uma, como é que chama? Uma perspectiva de alta. Igor tem perspectiva de alta, o que a gente não tem é casa adaptada para receber Igor. Para receber Igor. Entendeu? Então, assim, Igor nesse momento ele tá mais estável sim, tá mais tranquilo. Porém, Igor, ele não tem noção de perigo, ele tem muita força. Então não tem como a gente levar Igor para casa num lugar que ele vai encontrar várias coisas que ele possa se machucar ou fazer o que ele fez da outra vez, né? Ele realmente destruiu a casa inteira. Caramba. Não vai dar tudo certo. Aliás, tá dando, né? Já tá dando. Depois e a gente tá se adaptando. Tá dando... Se adaptando e nesse formato eu consigo trabalhar mais, né? Consigo trabalhar melhor, porque eu tô tendo esse suporte do hospital, nesses cuidados que Igor precisa agora. E aí eu tenho mais tempo para trabalhar e correr atrás de tentar resolver essa casa adaptada. Bom, contando toda essa história do Igor, mandar um beijo para ele, um abraço, vai dar tudo certo. Quais são os planos de Bruna agora para 2026? 2026, trabalhar muito. Como né? sempre, né? Como sempre, trabalhar muito. E Você ama o que faz, né? Porque amo o que eu faço. Seus olhos brilham quando tá no Amo o que eu faço. trabalho. Acho que se as pessoas bem soubessem, trabalhariam com o que gostam. Porque uma hora as coisas se acertam. Pois é. E aí é trabalhar muito. Vai esperar a expectativa da peça, de se vai ter ou não. E publicidade, manter os meus contratos, quem sabe atrás de mais. E assim a gente vai. Trabalhar mais com arte, com teatro. Que bom. Bruna, muito obrigado pela sua atenção. Eu tenho reservado um pouco da sua agenda para vir bater um papo comigo aqui no canal. Agradeço. Pessoal, conversei com Bruna Rios, modelo apresentadora e também... Posso dizer que é blogueirinha, não? Sou não. Não. Eu sempre brinco quando quem usa muita rede social faça essa brincadeira. Mas é uma pessoa super simpática, querida e que desejo toda a sorte do mundo para que 2026 seja brilhante como ela é. Pra nós. Pra gente. E peço para que você se inscreva no canal, compartilhe, comente, marque o sininho e se você gostou da entrevista, deixe seu comentário, tá bom? Tchau. Até a próxima.